Vamos orar, então. Pai eterno, muito obrigada por estarmos aqui, vivos, saudáveis, inteiros e juntos, ó Pai. Muito obrigada porque, independente da dor e dos medos dos anseios e ansiedade que a gente acaba tendo, o Senhor está aqui nos protegendo e nos mantendo e nos firmando, ó Pai. Então, que esse momento a gente possa ter um bate-papo para perceber cada vez mais, para entender melhor, para se ajudar mutuamente, Senhor. Muito obrigada pela comunhão que o Senhor nos dá de modos diferentes, pela parceria que o Senhor nos dá de modos diferentes. Reconhece isso também como um cuidado teu e pede que se mantenha. Então, que a gente saiba aproveitar agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente boa, a minha questão é a seguinte: vocês querem o quê? Vocês querem que eu fale alguma coisa e depois a gente faz o bate-papo, ou vocês querem começar a coçar por onde está coçando? Porque, de repente, eu posso ir por um caminho que não é um caminho que vocês estão esperando, né? De repente, vocês gostariam que fosse um bate-papo e vocês começavam a falar e a perguntar e a dizer o que provocou, por exemplo, esse bate-papo. A Nayara... Fala aí, Débora. A Nayara... Deixa a Marcela chegando. A Nayara conseguiu sintetizar... O jeito da Marcela já é... Gata. A Nayara conseguiu sintetizar o que, de fato, a gente queria. Quem era ansioso ficou mais. E eu acho que todo mundo à flor da pele. A flor da pele. E a flor da pele a ponto de querer chorar até tá hora, e a vontade que tem é de chorar. Então, assim, a Nayara, para mim, explicou. A Nayara já escreveu do lado aqui, né? A gente quer que você hipnotize a gente, tira a ansiedade e o medo. Só isso. Isso é uma coisa meio geral? Todo mundo passa um pouco por isso nesse período aí? Tá uma certa angústia geral? Ou isso é uma coisa da Débora e da Nayara? Não sei se é geral, mas eu me incluo também nesse grupo. A Manu está escrevendo ali também que todo mundo. Felipe, tá bem, Felipe? Tudo bem, Zé? Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Aproveitando, Zé, só para comentar, eu não sei se eu me sinto angustiado, talvez em alguns momentos, assim, mas a ansiedade tem sido presente todos os dias, eu posso dizer, né? E eu acredito que seja isso, assim, ansiedade, pelo menos da minha parte. Marcela, como é que tá tudo nessa... Marcela, eu também me sinto angustiada com esse momento. Ansiedade não, angustiada, entendi. Ela escreveu aqui. Eu acho que... Ô, Breno, abraço para ti, Breno. Breno tá aí também. Eu acho que quem tenta racionalizar, como eu tento racionalizar esse momento, racionalizar a morte, racionalizar, e não há razão. Ninguém explica a Deus, como a música diz, e a gente não consegue, eu não consigo, eu vou falar por mim, eu tento ficar achando uns critérios que Deus está usando, e ele não está nem aí para os meus critérios, e nem aí para os padrões, ele vai fazer as coisas da forma dele. Não sei se ninguém estava preparada para esse momento, né? Espiritualmente, eu não estava nem um pouco, nem estou preparada para esse momento, nem teologicamente. Uhum. Zé, sabe o que eu acho que seria massa? Só desculpa, porque de repente, assim, a gente utilizou 2 adjetivos, né, para caracterizar o que a gente está sentindo,
mas de repente, qual será o sentido que eu estou dando para o que eu estou chamando de ansiedade? Qual o sentido que eu estou dando para o que eu estou chamando de angústia, né? E quais seriam, digamos assim, esse sentido, no caso, né? Eu te peço para esclarecer, que aí de repente eu posso até rever o que eu estou sentindo aqui, né? Pelo que tu Bom, muito bom. Inclusive, a Marcela colocou angústia, ansiedade não, né? O que que a gente está chamando de angústia, o que que a gente está chamando de ansiedade nesse momento todo? Samara, seja bem-vinda, Samara. Jaqueline, seja bem-vinda, Jaqueline. Quem quer definir aí o que que na cabeça de vocês, como é que você sente que fala assim, eu estou vivendo uma certa angústia, ou eu vivo uma ansiedade? Pastor, eu acho que uma das coisas assim que ficou bem assim visível, agora já até passou um pouco, foi porque no meu caso, né, se afogar em copo de água, problemas que nem abalavam, começaram a abalar, começaram a deixar um pouco mais inquieto o coração. Eu acho que isso é uma coisa que está incomodando muito, principalmente porque estava todo mundo achando que depois da vacina ia tudo melhorar e tudo, que esse ano ia ser um ano diferente. A Lulu tá longe de mim, vai fazer agora acho que em abril, vai fazer um ano que ela tá longe de Caramba. mim, tá difícil. A minha sorte é assim que eu passei uns 40 dias lá na minha cidade, lá no final do ano, né? Mas daí eu já estava contando, né, que no meio do ano ia voltar às aulas, ia voltar tudo ao normal, e de repente piorou tudo. E agora, assim, uma coisa que aliviava era saber que boa parte das pessoas que eu conheço, assim, eu também, assim, não era do grupo de risco, igual as crianças e tudo. Aí agora já tudo mudou, todo mundo é do grupo de risco. Então, o isolamento, eu já estou pirando, já comprando, me isolando totalmente, já toda preocupada. E isso aí é muito ruim, porque daí a gente começa a pensar, é só o começo, né? Daqui uns dias já pensou você começar a enterrar, já começa a pensar, enterrar as pessoas que você conhece, porque a tendência é só piorar, a gente começa a assistir jornal e cada dia é um novo recorde de mortes do que está tendo em Rondônia, no Brasil. Ontem mesmo eu entrei para ver, já faleceu uma criança de menos de um ano, daí isso aí já começa a abalar, você é só o começo e tudo vai piorar, aí você já começa a sofrer por antecipação. Isso chega a ser uma coisa engraçada, eu não sabia que isso chegava a ser uma realidade de vocês jovens. Eu tenho acompanhado no consultório o tempo todo muita gente passando por angústias profundas aí, por esse tempo, mas não sabia que chegava a ser uma realidade dos jovens também. A Manu falou uma coisa muito legal, assim, que problemas que a gente achava antes pequenos, agora eles afloraram de tal forma que a gente, se fosse num tempo normal, tocava para frente. Agora não está dando para tocar para frente. Não tem o tocar para frente. Então, os problemas pequenos ficaram grandes na nossa cabeça. Olha só, eu vou tentar definir algumas coisas aqui, entrar no assunto morte, tentar definir algumas coisas e entrar no assunto morte, tá? Talvez o que a gente fala assim, ansiedade, que é uma coisa que eu trabalho bastante, que eu acabo lendo bastante no consultório, ansiedade, todo mundo tem um nível X de ansiedade, né? Um nível, vamos quantificar aqui, não existe essa quantificação, mas vamos quantificar aqui. De 0 a 10, se a gente falar assim, 3, 4 é o normal, todo mundo tem que ter uma ansiedade. 4 a 7 já é aquela coisa assim que já é uma situação assim que só quando a pessoa realmente está diante de um perigo. 7 em diante já é aquela pessoa que a ansiedade atrapalha a vida dela. Em vários momentos ela deixa de produzir, deixa de ir, de vir, porque a ansiedade já atrapalha muito a vida dela. Então, assim, todo mundo tem um nível de ansiedade X. O nosso problema é que nós estamos há mais de um ano sob uma ameaça constante. Então, essa ameaça constante, ela era uma ameaça distante, né, como uma bolinha que veio crescendo lá da China, depois veio para a Itália,
E aí as reações são as mais diversas, né? Imaginar que isso é uma coisa tão longe que não vem para cá, que aqui tem um clima tropical, não desenvolve aqui, que papapá. Então nós fomos tomando atitudes em relação a isso, mas de repente chegou. E chegou naquela primeira etapa, como foi dito, e parece que estava tudo meio sob controle, assim. Os hospitais aqui tinham vagas e tal, era só os mais velhos, então nós mais jovens não estávamos preocupados com isso. Mas agora, como a Manu falou aí de repente vem uma segunda onda, né? E é uma variante, e não tem mais idade, a coisa passou do nível da questão da idade. Então, o nosso cérebro, e aí veja, eu estou falando de fisiologia, tá? Nesse momento. O nosso cérebro, ao receber durante muito tempo uma informação de que nós estamos sob perigo, ele faz descargas de adrenalina com mais facilidade e cortisóide. Então, o nosso corpo, aí assim, quem era 4, ele interpretava a realidade de uma forma, quem era 7 interpretava de outra forma, quem era 9 interpretava de outra forma. Agora, a interpretação do 4 é mais intensa, do 7 é mais intensa, do 9 é mais intensa, né? Então, por isso, problemas que antes a gente tratava com relativa naturalidade, hoje se tornaram tão grandes. A angústia, que a ansiedade é com o que pode acontecer. Veja, essa é uma diferença. A ansiedade é com o que pode acontecer. A angústia é com o que está acontecendo. Então, a ansiedade tem a ver com o medo que eu tenho de que eu, ou que alguém meu, ou que alguém muito próximo a mim, adoeça e morra. Isso é ansiedade. A angústia já é aquilo que eu estou sentindo agora, de ter que conviver com a morte do meu amigo, de ter que conviver com a realidade da morte entre todo mundo. Esse é um sentimento de dor interno que a gente não consegue nem definir muito, né? Então, a ansiedade é uma dor antecipada, que a gente sofre pelo que a gente teme acontecer. A angústia já é uma dor que eu estou sentindo pelo que está acontecendo agora. Então, eu acho que dá para a gente definir um pouco aí, Felipe, o que nós estamos chamando de angústia e ansiedade? Zé, top, pelo menos na minha opinião, assim, e eu me vejo que eu não ando tão angustiado, talvez por me isolar em alguns momentos de algumas informações, sabe? Isso foi algo, assim, que eu optei, talvez não seja nem o correto, mas é o que tem me ajudado nessa sobrevivência, digamos assim. Perfeito. Agora, você sabe que agora assim, aí nós vamos entrar no assunto que é assim, cara, quando a gente entra no assunto morte, nós temos muitas perspectivas para olhar. A gente tem uma perspectiva, vamos dizer, física, né? O nosso corpo é um corpo preparado para a vida. Então, nós estamos lutando em favor da vida. Mas isso gera também uma perspectiva psicológica, que é a minha mente, a minha emoção, ela está também preparada para a vida. A minha cultura, a terceira perspectiva, a minha cultura, ela está em transformação constante. Se for pensar a minha perspectiva de cultura de morte, lá quando eu era criança para hoje, é totalmente diferente. Porque quando eu vivia lá na minha infância, num lugar mais pobre, a morte era mais comum do que hoje em dia. Então, nós estamos culturalmente desadaptados a conviver com a morte. Se eu pensar a quantidade de crianças que morria quando eu era garoto, e a quantidade de crianças que morrem hoje é um negócio muito diferente. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, que era um país que é um país subdesenvolvido, né? Ela diminuiu muito. De repente, se alguém quiser pesquisar aí
taxa de mortalidade infantil na década de 80 e a taxa de mortalidade infantil hoje, se pegar assim, 1980 e 2020, nós temos uma diferença muito grande. A taxa de mortalidade de grávidas, né, na gravidez, era muita gente morrendo o tempo todo. A nossa cultura era uma cultura em que nós estávamos mais perto da morte. A morte era vista como parte natural da vida da gente. Primeiro porque a gente era cheio de animalzinho dentro de casa que morria o tempo todo. As crianças morriam o tempo todo. Eu tenho uma madrinha que teve 13 filhos, morreram 13 filhos. Então, a morte não era uma coisa tão estranha à psique daquele momento, né? Nós pegávamos os nossos mortos e trazíamos para dentro da nossa casa para fazer o velório. Então, quando alguém ia fazer uma sala ou uma varanda, hoje em dia a gente se pergunta se nós vamos poder usar para a reunião da célula. Naquela época era normal se perguntar, e se tiver um velório, nós vamos fazer aonde? Porque o velório era parte da nossa cultura. Então, nós íamos ficar lá no entorno do caixão 24 horas, chorando, bebendo, contando piada, vai lá fora, ri, chora, brinca, volta, chora um pouquinho, vê o morto. Era um processo onde a morte era mais próxima de nós. Depois a gente foi transferindo isso para a igreja. E hoje em dia, a gente transfere, já não tem mais nem nas igrejas, a gente transferiu para as funerárias. E aí, não sei se você percebe, as funerárias foram ganhando uma cara meio de shopping center, de pracinha. Quando a gente chega nessa funerária que tem hoje ali na Jorge Teixeira, tem até suquinho lá, não sei o quê, dá para namorar lá. Dá para namorar no final de semana, quem quiser ir namorar na funerária, dá. Porque a gente foi meio que disfarçando a morte. Quando meu avô morreu, o avô do meu pai do meu pai, ele chegou à tarde e chegou de manhã e falou pro meu pai, mata um cabrito, que é para tua, depois do almoço, mata um cabrito, que é para tua mãe preparar. Meu pai tinha 14 anos, era o filho mais velho. Mata um cabrito para tua mãe preparar, e você sai para avisar as pessoas que eu não vou passar de hoje, que eu devo morrer hoje. E o meu pai matou o cabrito, deixou para minha avó preparar e saiu de cavalo para avisar as pessoas. Quando ele chegou em casa, tardezinha já para a noitinha, meu avô tinha morrido. Então, morre lá, faz o caixão lá, enterra no lugarejo. Eu já vivia num outro lugar, mas assim, para nós o velório era o quê? Era passar a noite, pegar o caixão, levar para o cemitério. Quem cavou a cova foi o tio fulano, foi o seu Zé das Quantas, porque a gente conhecia todo mundo. Então, quando a gente ia passando com o caixão, todas as casas, os barzinhos, as coisas fechavam as portas, numa atitude de respeito àquela família, sepultávamos, cada um pegava 3 montinhos de terra, porque tem uma simbologia disso, né? Você sepulta a 7 palmos, que é o número da totalidade, então o espírito saiu, o homem foi criado da terra, voltou para a terra, enterra 7 palmos, que significa na sua totalidade, cada um eu enterrei e enterrei, que é a coisa do santo, santo, santo do Velho Testamento. Então, cada um jogava 3 montinhos, né? Eu enterrei e enterrei. Eu vi o morto, eu chorei o morto, eu acompanhei o morto, eu sepultei o morto. E aí volta-se para casa, toma banho, troca de roupa, aquela roupa ninguém vai usar. E isso era morte para nós. Então, morria mais gente, a gente era mais perto. O hospital, o que o hospital faz? Ele vai prolongando esse sofrimento, né? Ele vai aumentando a distância do contato da pessoa. Primeiro que você não vê. Então, ele vai ficar lá no hospital e os caras vão ficar dando remédio, vão puxar não sei o quê, vão fazer não sei o quê. E nós achamos que a ciência realmente tem como prolongar a morte, distanciar a morte. Então, o que é mais natural? O que a nossa mente acha mais natural?
mais natural aquilo que acontece com a maioria das pessoas, ou seja, ficar doente e melhorar. Então, os nossos parentes e os nossos amigos que ficaram doentes, eles foram internados e eles saíram do hospital. A ideia é que as pessoas morram menos, e nós acreditamos cada vez mais no hospital. Então, nós não ficamos com aquele morto dentro de casa, chorando a dor dele, e sofrendo a dor dele, e angustiado 2, 3 dias com ele gemendo de dor, porque agora a gente tem analgésicos poderosíssimos, e aí a gente leva para o hospital, e nós não vivenciamos, nós não experienciamos a morte. Então, culturalmente, nós estamos... Velório não é uma coisa comum para nós, né? A Nayara está falando aqui, eu fui para tanto velório a vida toda que odeio flor. Já faço logo associação com cheiros, né? Eu levava muito a Nayara para velório, porque é por causa da minha função, levava, Nayara, já chegamos a Nayara tocando o olho do morto lá, porque o morto era cego, o olho era menor, a Nayara estava tocando o olho lá do morto e perguntando por que é que o olho dele era menor. Quando eu era criança, minha mãe ensinava a despedir do morto. Então, todo morto, a gente chegava lá, colocava a mão nele. Você vê como que é a diferença? A proximidade daquele tempo... Agora, imagina no Nordeste, onde as pessoas tinham aquelas quantidades enormes de gente morrendo em época de seca, e tinham as pessoas que eram pagas, que eram as carpideiras, que eram pagas para chorarem nos velórios. Então, elas ficavam chorando nos velórios, que era para promover essa emoção, esse choro que é necessário em cada velório. Nós nos distanciamos disso. Então, nós estamos fisicamente mais resistentes à morte, nós estamos psicologicamente mais fragilizados diante da morte, e nós estamos mais culturalmente mais desacostumados com morte, e os ritos, e todas essas coisas são ritos, né? Todos esses ritos, eles não fazem parte da nossa vida. Então, alguns de vocês nunca foram a um velório. Alguns de vocês nunca tocaram um morto. Alguns de vocês foram ensinados até a evitarem velórios. Eu, até um tempo atrás, eu resolvi parar com isso, mas até um tempo atrás, se eu passasse na Pinheiro Machado e tivesse um velório, toda vez eu dizia para ver quem é, porque pode ser uma pessoa conhecida, entro lá, vou lá, e normalmente eu vou lá e bato na mão do morto para dar um tchau para ele, né? Porque não é um tchau para ele, é um tchau para mim. Então, o velório, para mim, eu fui criado numa cultura... mas aí nós temos... Aí o que acontece? Quando a gente pensa nesse valor cultural, aí nós temos o lance da família. Se eu tenho dificuldade fisiológica, psicológica, sociológica, eu tenho uma dificuldade familiar, que eu não sou acostumado com a ideia de me despedir. Eu estou ganhando cada vez mais a consciência que eu me despeço dos velhos. Porque os velhos, sim, eles são naturalmente mais próximos da morte. O que aconteceu? Aí a gente tem, por último, que eu deixei por último de propósito, a questão espiritual. Como é que eu encaro, depois de analisar fisiológica, psicológica, sociológica, familiar, esses aspectos da morte, como é que eu encaro espiritualmente a morte? Então, a forma de encarar a morte da geração de vocês, ela é muito diferente das gerações anteriores, e aí nós temos uma discussão filosófica. Essa discussão, eu até fui pesquisar um pouquinho esses dias, né? Ela é uma discussão quilométrica, assim, de milhares de anos, onde os filósofos, os mais diferentes, têm as ideias mais diferentes possíveis a respeito da morte. E a grande questão é, tudo que se pesquisou a respeito do ser humano, você tem como verificar. Então, todas as perguntas filosóficas foram respondidas. Mas a pergunta
sobre a morte em si, ninguém tem como responder. Porque ela nos remete a uma situação que está fora da capacidade humana de entender, e aí nós temos explicações espirituais. As mais diferentes religiões. Você tem, na religião indiana, tem uma religião interessante. Para eles, o que existia era a morte. Era o inexistir. Eles chamam de morte. Da morte nasceu a vida. Para nós é o contrário. Da vida nasceu a morte. Então, a nossa formação filosófica, ela é contrária à morte. Por quê? Porque aí quando você olha lá na Índia, você vê aquelas pessoas queimando corpos e mais corpos na beirada daquele rio todo dia, e a morte como uma coisa mais natural para eles, porque morre tanta gente. Agora, aí nós caímos no nosso ponto principal, que é a questão espiritual. Como é que eu experiencio espiritualmente a morte? Aí, a Débora está falando aqui, eu detesto e minha mãe passa a noite, né? Eu e a Paizinha e o Marcão, a gente marcava meia-noite o encontro, porque era para contar piada. Né? A Tawana está falando que a Paizinha passa a noite toda, a Débora está falando da morte de um jovem, me choca mesmo, né? A gente tem essa... Então, como é que nós... Consegue me ouvir? Por favor. Eu acho que essa parte de experienciar... Estão me ouvindo de boa? De boa, tá ouvindo bem, Breno. Tá, beleza. Essa parte do experienciar a morte também tem muito a ver com a parte do que a gente acredita. O que é que vai acontecer com a gente depois da morte? Como é que vai ser o processo, né? A gente morreu, e aí? Agora, o que é que acontece? Segundo a nossa doutrina, né? Se puder explicar isso depois, eu acho que seria interessante, porque ajuda a gente a experimentar esse momento de morte, né? Beleza. Então, veja, aí o que acontece, ó? Quanto menos eu sei e quanto menos recursos eu tenho do material, mais eu me apego ao espiritual. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais recursos eu tenho, no material, menos eu me apego ao espiritual. E o resultado é esse que nós estamos hoje. Nós temos uma geração muito bem resolvida fisiologicamente, uma geração que foge do assunto psicologicamente, a morte é um assunto que não faz parte do nosso pensar, uma geração culturalmente que se afastou da morte, levou a morte para o hospital, tirou o velório da casa, tirou o velório da igreja, levou para as funerárias, e outra coisa, e os cemitérios lindos. O cemitério é lindo, tudo arrumadinho, chega lá, negocinho tudo de cimento, você não bota a mão na terra, é tudo muito rapidinho, muito assim. Então, culturalmente, nós nos afastamos da morte, e nós temos muita coisa para fazer aqui na Terra. Nós temos carro para comprar, casa, nós temos viagem para fazer, nós sonhamos com tanta coisa na Terra, que a morte, ela é mais violenta do que quem tem um apego espiritual muito forte. E aí vale lembrar, a qualquer religião. Em qualquer religião, quem tem um apego espiritual muito forte, ele consegue se resolver melhor na hora de uma grande crise como essa. O que a pandemia fez? A pandemia nos parou. E a pandemia nos parou e disseram assim, vão morrer os velhos. Aí depois falaram, não são os velhos, são os velhos e quem tem comorbidade. Aí agora são os velhos, quem tem comorbidade, quem é jovem e agora também criança. Então, ela nos parou fisicamente. Ela mostrou que a nossa força e que as nossas medicinas e que os nossos aparelhos, eles podem, de repente, não servir para nada. A doença nos jogou para o hospital, e nós sabemos que se ficar doente, vai ficar no hospital, não vai receber visita de ninguém, o médico que vem para te atender, ou a enfermeira, a médica que vem para te atender, ela vem tão paramentada que ela não te toca mais, e ela vai ficar pouco tempo na frente de você, você não vai poder ter acompanhante, e pior, se você morrer,
não vai ter velório. E o caixão não vai nem abrir. Então, essa angústia mexeu profundamente com todos nós. E a gente chegou à conclusão de que é verdade, nós podemos morrer a qualquer momento. Qualquer um de nós. Pode ser eu, mas pode ser você. Ou pode ser um dos nossos. E aí, nós fomos jogados de novo naquela situação dos africanos que vinham dentro dos navios e pulavam no mar, das secas da África, das secas do Nordeste, das pandemias, né, que teve nos séculos passados. E aí, um detalhe, gente. A morte na Síria passou a ser mais natural para eles do que para nós. Então, nós estamos todo mundo assustados mesmo, porque chegou uma realidade que é inerente do ser humano. E aí a Manu estava numa aula quarta-feira com a gente aqui, e a Manu estava falando uma coisa muito legal. Esse é um ciclo da vida. Só que nós não tínhamos combinado que era para ser agora. E que pode ser agora, como aconteceu com o Jonatas, né? Aí a gente transfere isso tudo, gente, para a questão espiritual. Porque aí é o seguinte, todas as vezes que o homem não consegue explicar algo, ele vai criar uma teoria religiosa. Todas as religiões fizeram isso. Aí é importante, como o Breno colocou, que nós definamos a nossa crença. Qual é a nossa fé quanto à morte, então? Já que ela deixa de ser uma coisa tão distante e pode ser tão iminente, qual é a nossa crença? Então, aí a gente tem que definir a nossa doutrina para a gente poder encarar com uma forma melhor. Até aqui, alguém quer falar, tirar, perguntar, acrescentar alguma coisa? Para a gente entrar no assunto teológico? Eu queria só dizer que acho que você fez uma leitura perfeita, assim, do como a gente foi se afastando, e por que choca a morte do jovem, da criança e do velho, já não choca tanto. Uhum. Porque a gente vai aprendendo que a morte de fato, é uma violência, essa coisa da morte chegar, é muito violento para um jovem, na minha cabeça, né? Então, essa violência que eu acho. Tudo bem aí, então, até aí? Ok. Aí, olha só. Aí, como é que o cristianismo... Aí eu vou falar, como é que é a doutrina cristã? A doutrina espírita tem um ensinamento que as pessoas se apegam a ele para poder entender a morte. Os indianos lá têm a sua doutrina, como é que eles entendem a morte. Cada um vai ter a sua doutrina. Como é que nós entendemos a nossa doutrina? Nós entendemos que a morte foi resultado do pecado, que Jesus Cristo venceu a morte e que a Elida está falando aqui, a questão da morte chocar ou não também pode depender do grau de proximidade do jovem e do velho. Perfeito. Aí tem um detalhe que a Elida coloca agora, que está dentro dessa perspectiva familiar, né? Quando nós falávamos das mortes da Síria, ou quando nós falávamos das mortes lá da África, aliás, essa é outra coisa que vocês não viram muito, gente, ó. Vocês não viram jornais, como eu via quando criança, falando da quantidade de gente morrendo de fome na Somália, naquelas coisas lá, e no Nordeste, vocês não viram isso nos jornais. Isso é uma coisa que vocês não viram, porque o mundo, nesse aspecto, ainda melhorou, né? Nós temos só, hoje, cerca de 1 milhão de pessoas que morrem. Antigamente eram muitos milhões que morriam de fome, né? E aí eu falo só de uma forma cínica aqui, né? Agora, quando a morte começa a chegar na nossa casa, aí assim, quando é um velho de 70 anos, a gente sofre muito. Um velho de 100 anos, a minha avó morreu com 99 anos, faltava 3 meses. Cheguei lá, minha tia estava sofrendo porque disse assim, a morte de mamãe foi muito rápida, né? E eu falei assim, tia, não tem como a morte de alguém de 100 anos ser rápida. Não existe isso. Agora, veja, gente, na nossa doutrina, aí nós cremos que a morte é esse salário do pecado, é esse resultado do pecado, que é contrário à nossa natureza,
que nós não fomos feitos e não somos preparados para a morte. Então, morrer é uma coisa estranha a nós. Nós não concordamos com morte mesmo. Então, todas as vezes que nós demos de frente com a morte, nós vamos ter um problema, porque nós chegamos à nossa finitude física, nós vamos ter um problema psicológico quando morre alguém, porque a morte de alguém sempre vai mexer conosco. Nós vamos ter um problema, digamos, existencial, nós vamos ter um problema cultural, nós vamos ter um problema, tudo isso nós temos, mas quando é alguém próximo a nós ou familiar, aí essa morte ganha um sentido muito maior. Agora, é muito importante a gente entender isso. Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do assunto, e ele vai falar que Jesus ressuscitou e que todos nós ressuscitaremos, então aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morrem, um dia ressuscitarão, ele diz assim, consolem uns aos outros com essas palavras. Para nós, a ressurreição é o antídoto de Deus contra a morte. Isso não nega a saudade de quem fica, não tira a saudade de quem fica, não nega a dor de quem fica. E eu sempre falo assim, que luto não é uma coisa para ser adorado, nem para ser negado. Então, há a partida, há a dor daquela pessoa, e quando for mais novo, mexe com todos esses aspectos anteriores, que aí eu chamo a atenção, mexe com todos os aspectos anteriores que fazem parte da nossa vida. Mas, o que nós acreditamos, Breno, é que quando uma pessoa morre, o corpo dela vai desaparecer e a alma dela, o espírito dela, né? Dependendo de como é que cada um chama, volta para Deus, que criou. Quem não recebeu a graça da regeneração, o espírito dele já vai para o distante de Deus, que na nossa cultura nós aprendemos a chamar de céu e de inferno. Céu como a eterna presença de Deus e inferno como a eterna ausência de Deus. Então, que a nossa alma vai para essas realidades. Porém, um dia, nós vamos ressuscitar. Um dia, nós vamos ressuscitar. Ou seja, a nossa alma volta a receber um corpo glorificado, diferenciado, e aí nós vamos subir naquela figura que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, que Jesus volta, aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados, e aí, quando Jesus voltar, ele volta com aqueles que já morreram, que vão ressuscitar, e aí nós vamos todos viver a nova realidade. Então, essa é a nossa fé, esse é o alimento da nossa vida. Qual é o grande problema nosso? E aí nós falávamos isso há pouco tempo. Não faz muitos anos, quem é mais tempo de igreja aqui, como o Cristiano, a Débora, até a Tawane, mesmo o Cláudio, a gente cantava, né? A terra vai um dia contemplar. Que não tem mais música de ressurreição, não tem mais música de volta de Jesus, não tem mais música. Por quê? Tinha uma música assim que a gente cantava, morte, onde está? Onde a tua vitória, Jesus ressuscitou, né? É isso mesmo. Então, veja, essas músicas não tem. A geração nova, quando você pega essas músicas, elas são raríssimas. Talvez um adventista ou outro aí que fala da volta de Jesus. Mas a gente não tem. Por quê? Porque a cabeça da nossa geração, ela é uma cabeça que ama a terra. Ela não ama o céu. Porque a terra é boa. Nós temos comida, temos família, temos saúde. Quando tiver doente, tem hospital. Nós temos muita coisa na terra. Como temos muita coisa na terra, nós não temos apego ao céu. O céu não é parte da nossa vida. O apóstolo Paulo desenvolveu uma intimidade tão grande quando ele entendeu esse princípio de que Deus o trouxe de volta para a comunhão com ele, e ele trabalhou a ideia de que ele vive por Deus e para Deus, e que tudo dele é de Deus, que ele vai falar, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então significa que a gente precisa amar a morte? Não. Porque o que o Senhor nos dá é a vida.
O que está sob o nosso controle é a vida, a morte é dele. Então, no tempo dele, na forma dele, cada um de nós vai morrer. A nossa fé é que todos nós, ao morrermos, vamos... Então, assim, quando a irmã Betinha morreu, aproveitando a pergunta do Breno aqui, né? Quando a irmã Betinha morreu, nós todos choramos pela saudade, pela falta da alegria dela entre nós, mas não pela angústia de para onde é que ela foi. Essa é uma angústia da alma, que o materialista ateu fica profundamente angustiado porque ele não tem resposta para essa pergunta no coração dele. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é uma angústia que nós encontramos o limite físico, é uma angústia que nós encontramos o limite espiritual, porque não dá para ficar fugindo da morte, porque ela está acontecendo o tempo todo. É uma angústia do nosso limite cultural, porque a morte passou a ser escondida de nós. Nós resolvemos esconder a morte de nós. É uma angústia familiar, porque as pessoas estão perdendo seus parentes, e todos nós vamos perdendo os nossos parentes, vamos nos angustiando. E é uma manifestação de profunda fragilidade espiritual, teológica. Nós não estávamos, como eu sempre falo do Salmo 27, né? Nós não estávamos na casa do Senhor. Nós não estávamos na comunhão bem clara do Senhor, de assim, o Senhor é Senhor, eu sou humano, eu estou na terra. Quando passar o primeiro céu e a primeira terra, e aí, gente, eu sempre falei sobre isso, quando passar o primeiro céu e a primeira terra, aí não haverá mais morte. Aí não haverá mais luto. Aí não haverá mais pranto. Enquanto a gente estiver no primeiro céu, na primeira terra, isso é a coisa mais comum do mundo. A morte vai ser uma coisa comum. E nós vamos chorar, da saudade, mas não é uma surpresa para nós. Né? Você falou uma coisa aí, Zé, da nossa... Eu me peguei agora nessa questão da morte em dois aspectos. A minha fragilidade espiritual, nesse ponto, que eu não achava que era alguma coisa que fosse pegar para mim espiritualmente. Eu achava que nesse sentido eu tinha até maturidade. E a questão da geração. Eu estou pensando na analogia que nós somos a geração que nasceu no deserto. A gente não viu nem a terra da escravidão e a gente vai ouvindo da terra prometida, mas é uma geração que nasceu e está crescendo no deserto. Então a gente não tem esse apego, pelo menos essa analogia que eu estou fazendo. Quem nasceu no deserto tem saudade do Egito, né? Gente, o povo de Deus, eu sempre falo também sobre isso, o povo de Deus sai do Egito para ir para Canaã. Deus prometeu que levaria um povo para Canaã. Saiu mais ou menos, vamos supor, 1.200.000 pessoas. Morreram 1.198.998, né? Porque só chegaram 2. Se a gente divide isso por ano, morreram 30.000 pessoas por ano no deserto. Se nós dividimos 30.000 por 12, morriam 2.500 pessoas por mês. Se nós dividimos por 30, morriam 83 pessoas todo dia. Agora, imagina a angústia desse povo que sai de lá e Deus falou, vou levar vocês para lá, e morre 80 pessoas todo dia, cara. Todo dia, sim, claro. Tinha dia que morria muito mais gente, estou falando de média, né? Morria 80 pessoas por dia. Ontem morreram 50 pessoas aqui em Porto Velho, e nós estamos borrando de medo. Eu ia falar cagando, mas não vai ficar bom, né? Nós estamos borrando de medo, porque morreram 50 e poucas pessoas ontem. No universo de 500.000 pessoas aqui. Então, nós estamos angustiados porque a morte é essa coisa estranha para nós. É uma situação de crise, mas é isso que você fala, Débora. Nós somos uma geração muito privilegiada. É tão privilegiada que nós escondemos a morte de nós. Ela chegou e nos assustou. Estamos todos sujeitos a ela. E a nossa fé
precisa ser fortalecida para poder entender e viver sob a certeza de que Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus, o nome do Senhor, que é a palavra do Jó, né? Ou, como a mãe do Audésio, quando morreu o filho dela, morreu um filho que era pastor com 26 anos, e depois morreu outro filho que estava, um cara muito crente, morreu também com 26 anos, um acidente, os dois foram acidente, um de carro e outro uma tora que bateu na cabeça dele, e quando foi feito o velório, o Audésio estava para um garimpo lá, e nós chegamos lá em Ouro Preto, o Audésio chegou de madrugada, e todo mundo se abraçou, e a mãe dele fez uma oração, e ela disse assim: Senhor, muito obrigado por esses 26 anos que o Senhor nos deu a alegria de ter esse filho, e que os outros possam viver como ele viveu. Veja, essa é uma mulher crente que aprendeu a olhar o tanto que recebeu. Perspectiva de fé. Então, muito da nossa crise passa por essas perspectivas que eu coloquei anteriormente e por uma falta de compreensão teológica. Aí, a gente sofrer a psicologia, a sociologia, a cultura da morte é natural. Agora, a teologia da morte é porque a gente fragiliza um pouquinho aí do viver na casa do Pai, né? E agora a gente faz o quê? Não tem como... a gente pode falar um pouquinho, gente. Não tem... ansiedade, eu tenho falado sobre isso bastante. Lembra que a ansiedade, ela é uma coisa do cérebro. Quando o cérebro vê perigo, sente cheiro de perigo, ouve sobre perigo, assiste notícias sobre perigo, como o Felipe colocou, o cérebro naturalmente vai descarregar adrenalina. Agora, o pensamento também alimenta isso e também faz o cérebro descarregar adrenalina. Então, quem fica pensando sobre isso, e aí o ansioso, ele pensa, e como ele está treinado para pensar negativamente, ele começa a pensar no pai morrendo, na mãe morrendo, nele morrendo, no tio morrendo, se morrer não sei quem, se morrer não sei quem, e aí vai batendo a angústia. Então, a ansiedade que nós vivemos, ela é muito, muito, muito gerada no nosso pensamento. Passa muito pelo que a gente alimenta com o pensamento. A Débora tinha falado uma coisa sobre o negócio das fases do luto. As fases do luto, deixa eu só colocar aqui as fases do luto. Isso é uma tese criada por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela criou uma tese de que velório, de que luto, e aí não precisa ser só luto da morte de alguém, luto de quando a gente perde alguém que ama, luto de um amigo que vai embora, luto de algo que a gente amava. A gente passa por 5 fases. A primeira fase... e ela fala assim, isso não necessariamente tem que ser nessa sequência, pode ser que eu pule alguma, pode ser que uma demore muito, outra demore muito pouco, pode ser que uma demore horas, outra demore anos, mas assim, a primeira é negação. Eu faço de conta que não é verdade, eu não quero nem saber, eu tenho dificuldade de assumir aquilo como verdade. Tem gente que a pessoa já enterrou, a pessoa já morreu, e o outro fica negando aquilo, e ele passa tempo sonhando com aquela pessoa, um tempão lá sonhando com ela, porque ele ainda não assumiu psicologicamente a morte daquela pessoa. A segunda fase, acho que é raiva, que é uma raiva que a pessoa sente de alguém. Raiva da pessoa ter ido embora, por que morreu e me deixou? Ou raiva de Deus, por que Deus levou a pessoa? Raiva é uma raiva dessa realidade, é uma raiva que tem. A terceira, ele chama de compensação, é alguma coisa assim, não deu certo isso, então eu vou fazer de outra maneira, o que eu posso fazer para que isso não aconteça, não pode ter sido verdade que morreu, né? Aí ele afunda numa depressãozinha. Essa depressão pode ser na mesma semana da morte de alguém.
mas ela afunda numa depressão, ou seja, numa tristeza profunda, que pode demorar algumas semanas, pode demorar meses, pode demorar, depende de como é que a pessoa vivenciou o ritual daquela perda, até que ela tem uma releitura da situação, uma absorção da situação, ela tomou consciência que a pessoa morreu, e aí a vida dela vai voltar ao comum, ela tem de voltar ao comum porque ela tem uma missão aqui, espiritualmente ou mesmo socialmente, né? Ela tem uma missão. Então, a gente precisa tomar consciência de que o luto tem que ser trabalhado. Se o luto não for trabalhado, eu posso ficar com resquícios muito negativos daquela morte, que é muito ruim para a minha vida. No negócio da ansiedade, a Manu está falando ali, eu sempre falo, são 5 coisas, Manu: oração, respiração, exercício de respiração é o melhor remédio natural que a gente tem. Parar e fazer aquele exercício de respiração de sentar, relaxar, inspirar, para e expira bem devagarzinho, relaxando tudo. 3 vezes. Parou, relaxado, presente aqui, não fazendo outra coisa, é 1 minuto só. Parou, inspirou e expirou devagarzinho, 3 vezes. Então, orar, respirar, caminhar, que é o exercício físico aeróbico, não é pegar ferro, né? Andar de bicicleta, correr, nadar, dançar é muito bom. Conversar, a gente ter alguém saudável para conversar quando está com crise de ansiedade é muito saudável. E quando precisar, tomar remédio. Pronto, agora é com vocês. Ô Zé, Oi. uma pergunta. Cara, amigo não crente, parente de amigo não crente morreu. Dicas para falar sobre Jesus nesse momento, dicas para, talvez, não falar sobre Jesus, mas promover esperança, promover algum tipo de diferença saudável, como você falou, na vida dele. Qual seria uma dica sua aí? Veja, eu acho que é importante essa pergunta, o Breno. Nós vivemos numa cultura católica. Na cultura católica, todo mundo que foi batizado é salvo. Então, todo mundo é católico, se a pessoa morreu lá, ela é salva. E aí, o que acontece? Quando o padre vai lá, é comum que ele, padre, é o sacerdote, que ele foi lá e ministrou uma encomenda daquela alma, que ela foi para o purgatório, e que agora as pessoas vão rezar por ela aqui, e ela vai completar o período de purificação dela para poder ir para o céu. Então, é muito comum entre os católicos, quando chegam lá, eles falarem muita coisa de esperança, eles falarem muita coisa de esperança daquela pessoa para ir para o céu, porque eles acreditam assim. E aí, se as pessoas ficarem intercedendo por ele, ele vai para o céu. Nós não temos essa... são 5 mesmo, são 5 também. Eu já vou falar de novo, tá, Wendel? Então, assim, para o católico, ele falar da esperança, olha, mas ele foi para o céu, olha, você não sei o quê, olha, daqui 7 dias nós vamos ter a missa do 7º dia, que é interceder por ele, depois nós vamos ter a missa do 30 dias, depois nós vamos ter a missa de 1 ano, e nós vamos passar o resto da vida fazendo missa por aquela pessoa que morreu. Nós não temos isso, né? Então, nós vamos sempre nos negar quando conversar com uma para falar sobre o possível destino dessa pessoa. Cara, esse é um negócio que pertence a Deus. É muito comum em velório de pessoas que suicidaram, as pessoas da família chegar e perguntar pra gente assim, cara, ele foi pro inferno? Rapaz, eu não sei, cara, isso é uma coisa que tá fora da minha alçada. O que acontece com a pessoa depois, aí não dá pra gente saber. Essa é uma coisa que a gente não tem. A segunda coisa, com a pessoa que está ali, eu sempre vou chamar a atenção disso, cara, todo mundo tem uma missão. Ele cumpriu a dele. Agora você tem a sua. Se tiver erros dele do passado, esquece os erros dele e tenta evitá-los. E se tiver acerto, tenta copiá-los. E acho que é muito importante a gente aprender a valorizar a vida. A Bíblia fala, ensina no Senhor a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Vamos olhar para a vida dele, ver o que ele deixou de ter, que a gente precisa ter.
deixou de fazer, que a gente precisa deixar de fazer. Agora, o que eu acho muito legal é que a gente pode aprender a desenvolver aqui uma esperança, a esperança de vida eterna em Cristo. Então, cada vez mais, nessa vida nossa aqui, é uma oportunidade que a gente tem para poder conhecer a Cristo, para poder seguir. Então, a gente vai mais ou menos nessa linha, sem ter que ficar respondendo sobre o morto, e sem ter que ficar tentando dar umas palavrinhas de moral muito chata, que é assim, isso é assim mesmo, não chora não, isso não existe, de jeito nenhum. Talvez é melhor a gente não, se for o caso, é melhor não falar de Jesus naquela hora, porque a pessoa não vai compreender aquilo naquela hora. A tua presença com aquela pessoa enlutada naquele instante é a melhor palavra de Jesus que ele pode ouvir. Né? Tua presença, teu apoio, teu estar junto. No momento certo, você pode parar com a pessoa, porque você ganhou moral com ela para poder falar. Você estava com ela na hora da maior dor da vida dela. Então, acho que isso é uma coisa legal a gente poder avaliar. A Hélida pediu para você repetir as fases do luto. As fases do luto são assim, ó. Primeiro é negação. Quando o pai da Isaíra morreu, nunca esqueço que o pai da Isaíra morreu, e eu cheguei lá no velório, o caixão estava lá, e ela veio chorando comigo. Pastorzinho, por favor, fala que é mentira, fala que é mentira. Eu falei, não, mentira não, morreu. Ele está aqui, peguei na mão dela, fui lá, peguei na mão dele, botei a mão dela em cima, ela chorando, porque é uma tendência que a pessoa tem de querer negar. Hoje eu nem sei se eu faria assim. Mas a primeira fase é negação. A segunda fase é raiva. Essa raiva. A terceira é barganha. A quarta é depressão. E a quinta é absorção, compreensão daquela realidade, readaptação. E aí, gente, assim, ó, um velório bem feito, ou seja, com todos os choros, com todas as palavras, com todas as vivências, com ir lá para o cemitério, é curador para o futuro. Gente que não faz um velório bem feito, ele não faz um luto bem feito. Aí ele fica cheirando a camisa do morto, cheirando a calcinha da morta, cheirando a cama do morto, mantendo a roupa não sei de quem lá, não sei aonde. Na hora que eu falei a calcinha, que a Tawane fez uma cara de é só uma provocação, né, filha, assim, pra gente acordar um pouquinho. Essas coisas todas, elas não ajudam a gente, porque a gente fica tentando manter presente o que não está mais presente. Quando aqui nós tivemos uma menina que foi da nossa igreja, que o pai morreu na Cachoeira do Teotônio, ele foi jogar a rede, pegou muito peixe, a tarrafa, na hora que ele puxou, a tarrafa puxou ele de volta. Ele caiu dentro do rio e ninguém achou. Na Cachoeira do Teotônio ninguém achava depois. Né? E a menina ficou bem. Eu fui lá no dia que eu fui na casa dela falar, ela ficou bem, ela conversou bem, ela sorriu, mais ou menos assim, morreu. Meu pai também não cuidava. Alguma coisa estranha, eu achei estranho. Eu lembro que eu estava com a Jaqueline, e aí, do Gentil, ela estava de camiseta e calcinha, ela ficou de camiseta e calcinha lá dentro da casa dela, a mãe dela lá, e eu achei, não sabia nem o que fazer, mas a moça ficou bem. 3 meses depois, ela entrou numa depressão lascada, assim, e ela foi para o consultório, nós fizemos um velório do pai dela. Eu dei uma hipnotizada nela lá, deixei lá no campo, botar uns travesseiros, umas coisas, que era o corpo do pai dela que estava lá, e aí fizemos um velório do pai dela, e ela nunca mais sonhou, nunca mais teve esses problemas, porque a pessoa fica travando aquilo lá. A Hélida está dizendo assim, e quando a morte é por Covid e não se pode ver o corpo, faz como? Então, aí tem uma coisa, a Nara está colocando aqui, que essa é uma dificuldade, inclusive, quando ela tem que trabalhar com criança, isso é uma dificuldade. Gente, ó, é igual aconteceu com a questão dessa música que eu acabei de contar. Você pode trabalhar símbolos. Os símbolos têm uma força muito grande na psique. No caso da criança, mais ainda, né, Nayara? No caso da criança, mais ainda, você tem como, uma criança, você tem como fazer alguma vivência com ela, alguma experiência com ela, até com historinha, dependendo da idade dela, até a historinha, ela consegue sepultar alguém. Agora, no caso do adulto, o ideal é que a gente faça alguma cerimônia
algum símbolo que você reúne 3, 4 pessoas num canto para poder falar, cara, nós vamos, nesse instante, lembrar da pessoa, então nós vamos acender uma vela aqui, ou nós vamos tomar um vinho, ou nós vamos cantar uma música que ele gostava, ou nós vamos fazer, é algo que vai ser feito como sendo uma despedida do fulano. Esse algo é muito importante ser feito. Hélida, não sei se você consegue lembrar um pouco de alguma coisa da oração da tua mãe naquele dia lá no velório do teu pai, se você conseguir lembrar, seria legal para a gente. O Gilmar está dizendo, pastor, como pode alguém ser tão insensível com a morte de tantos, como temos visto? Boa noite a todos. O Gilmar, as pessoas, todo mundo quando nega a dor, seja ela qual for, ele está tentando ganhar de alguma forma. Quando é uma dor, meu pai morreu, e eu faço de conta que não morreu, e fico brincando, e fico sorrindo, e fico... Obrigado, Gilmar. Obrigado, querido. Então, assim, quando morre ao meu pai e eu fico negando, eu fico brincando, eu fico sorrindo, eu estou tentando evitar entrar em contato com aquela dor, né? Isso é uma coisa. Agora, quando a gente tem outros tipos de ganho, né? Nós temos ganhos políticos, nós temos ganhos culturais, nós temos ganhos religiosos, nós temos ganhos sociais. A pessoa evita entrar em contato com uma dor para poder entrar em contato, para evitar entrar em contato com a perda que de alguma maneira ele tem. Né? Isso é uma defesa. Obrigado aí, Gilmar, por estar aqui com a gente. Você que é amigo do Cristiano, é isso? Ah, tá. O Cristiano fala de você com muito carinho sempre. Tanto é que eu já sei de quem é você. Que bom, um bom irmão. Um bom irmão. O Cris é desse povo que veio para a Terra para fazer bem. Ele faz bem às pessoas. Né? Isso é uma coisa que eu acho legal, gente. Isso é uma coisa que eu acho legal. O nosso grande desafio não é o que nós vamos fazer com a morte. Isso está fora da nossa perspectiva, cara. O grande desafio é o que nós vamos fazer com a vida. O que nós estamos fazendo com a vida que nós temos hoje? No que a nossa vida é útil hoje? Sempre lembrando que nós vivemos numa perspectiva para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Então, a gente vai experienciar a partir daquilo que nós cremos. Né? Então, vivam o luto, não neguem a morte, chorem a dor da partida, isolem-se no possível e tomem vacina. Porque a vida foi nos entregue para que a gente possa cuidar. É uma responsabilidade nossa. E Deus, no seu tempo, ele dirige as coisas da sua forma lá. Alguém quer perguntar, falar, ou nós vamos orar? A Nayara está falando assim, cara, para mim esse é o ponto. É o que tem mexido comigo. Como a minha vida tem sido até agora. Fantástico isso, Nayara. Eu acho que esse é o desafio, minha filha. Como que a nossa vida pode ser útil na vida de alguém, marcar a vida de alguém, servir a vida de alguém, tudo isso como um serviço a Deus. Então, tomar um cuidado também, para a gente não pensar assim, cara, devia ter plantado mais, ter andado mais, ter andado, né? Cara, devia ter servido mais, devia ter amado mais, devia ter dedicado mais tempo para cuidar dos meus, para amar os meus. E aí, visto mais o sol nascer, errado até, se fosse o caso, tomado mais vinho, dançado mais, devia ter visitado mais meu amigo. Cara, a pergunta, então, não é o que nós vamos fazer com a morte, é o que nós vamos fazer com a vida. Eu tenho uma galerinha aqui mesmo, né? Assim, quando eu vejo a Débora aqui e lembro do Daniel, e eu falo, cara, bicho, nós já conversamos nessa vida, hein? Nós já tomamos tereré nessa vida, nós já terminamos culto quando eu era jovem,
nós terminávamos culto e domingo à noite, às vezes, ficava tomando tereré até amanhecer o dia na segunda-feira e tomar café no Mercadão ou comprar alguma coisa na segunda-feira, porque passava a noite toda conversando. Bom demais, né, cara? Bom demais. Pastor, Marlon aqui. Marlon é o atleta que eu vi correndo agora à tarde lá na pista. Oi, e o senhor é outro atleta, os dois pastores aí. O Cristiano é o mestre, eu sou o discípulo. Eu só quero compartilhar uma curiosidade, né? A gente, nesses momentos, como quando quer um amigo, como o Breno citou, independente de quem seja, um irmão, fica de luto, né? A gente antes tinha um cenário que eu não sabia o que dizer, resolvia com um abraço, pronto. Mas agora eu não posso abraçar e eu não sei o que fazer. Ó, a forma da gente comunicar, ela é muito diversa. Ela é muito diversa. Eu sempre lembro com muito carinho assim de um pastor que veio pregar aqui há muitos anos, que é pastor lá em Vilhena, Cris, que a Laura gostava muito dele. Nunca lembro direito o nome dele, mas é um pastor da Junta de Missões, era superintendente da Junta de Missões aqui. Pastor Luciano Breder. O Luciano Breder disse que o pai dele morreu lá em São Paulo, já idoso, muito frio. E aí ele ficou preocupado, e a igreja encheu de gente. E lá na frente sentou um casalzinho de velho. E o casalzinho foi ficando, as pessoas foram ficando, foram indo embora, e o casalzinho lá. E aí chegou uma hora que ele ficou sem graça, porque estava muito frio, os velhinhos estavam lá, e o velhinho era muito amigo dele, né? E ele, do pai dele. E aí disse que ele chegou lá e falou pro casal, gente, vocês querem ir para casa? Eu levo vocês para casa. E ele disse, não, nós não queremos ir para casa. A gente vai ficar, enquanto nós aguentarmos, nós vamos ficar aqui. E aí o pastor disse que de manhãzinha, o dia amanheceu e eles estavam lá. A noite toda ficaram lá com eles. Aquilo foi interpretado por ele como uma palavra maravilhosa, né, de amor. Então, assim, a presença num velório, um abraço, uma mensagem carinhosa, uma mensagem escrita, mas especialmente uma mensagem falada. Se você gravar uma mensagem, você não pode ir, mas você gravou uma mensagem ou você mandou um videozinho, cara, eu gostaria nesse instante de poder te dar pelo menos um abraço. Como eu não posso, eu estou passando aqui para deixar uma mensagem e dizer que eu estou orando por você e desejo que Deus te abençoe. É uma palavra, é uma forma. Às vezes, os velórios, o que menos as pessoas precisam são de palavras, né? Elas precisam de presença, elas precisam da certeza de que a gente está junto, está compreendendo a dor. Terminamos, gente? Porque vocês já estão indo embora aos pouquinhos aqui. Eu vou fazer oração para terminar. Pode ser isso? Acho que por mim, depois disso não tem mais nada que falar, né? Agora é a gente pedir, gente, ó, para mim um dos versículos mais fantásticos da Bíblia. E eu falo muito sobre ele, todo mundo sabe disso, né? Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Porque no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Morar na casa do Senhor é estar em comunhão com um Deus soberano, que dirige as coisas de maneira que eu não entendo, e que não tira o dia da provação, o dia da dificuldade, o dia da adversidade, ele não tira. Ele nos dá força para suportar a nossa dor. Esse versículo é muito importante, né? O segundo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é palavra de Jesus para nós. E do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, porque eu estou bem certo de que se eu morro para o Senhor. E se eu vivo para o Senhor. Então vamos viver para o Senhor. E no dia que a gente morrer, vamos morrer para o Senhor.
E vamos lembrar, não vamos esconder a morte de nós. A morte faz parte da nossa vida. A morte faz parte da nossa vida. Se a gente lembrar, então, eu quero comunhão com Deus, eu quero compreender cada vez mais Deus, eu quero entender cada vez mais Deus. Eu estou tão encantado com o nosso material de escola dominical, né, do livrinho que eu falei lá, que eu estou enchendo o saco de vocês, porque eu quero muito que vocês, de alguma maneira, gostem daquilo lá. Se eu fosse vocês, eu pegaria essas aulas, essas 5 aulas que teve de escola dominical e assistiria. Porque eu acho que ela está muito linda, assim, com relação a quem é Jesus. Então, assim, eu quero comunhão e submissão e compreensão da palavra de Deus para que eu possa entender Deus, porque a adversidade vem. A gente tentou escondê-la, mas ela vem. Eu quero ter a consciência de que Jesus é ressurreição e vida, e que Ele é a minha vida, e que eu vivo para o Senhor. Então, tomara que Deus fortaleça vocês, a sua fé, e lembra, o que faz a gente forte, não é a ausência de problema. O que faz a gente forte é a nossa resistência no problema, a nossa fé no problema. É isso que faz a gente forte. O que torna a gente adulto, o que torna a gente maduro, vocês serão uma geração muito mais madura do que alguns que não passaram por grandes crises como a gente está passando. Então, vamos nos apegar ao Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Quero agradecer a Ti, porque como todos os humanos, nós podemos pensar como que é psicologicamente, fisiologicamente, filosoficamente, culturalmente. Nós podemos pensar como todas as pessoas. Mas nós queremos dizer a Ti que somos profundamente gratos porque temos a alegria de ter a compreensão espiritual dessa verdade. Que a nossa mente é mente de Cristo. E que a Tua palavra diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor a liga. O Senhor dá consolo, o Senhor dá cuidado. Então, nós que estamos ficando, nós estamos sendo consolados e cuidados por Ti, e que nós estamos aqui porque o Senhor tem uma missão para nós. Ajuda-nos a entender e viver essa missão de forma digna que Te glorifica. Muito obrigado por esse instante, muito obrigado pela vida de cada jovem. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente boa, nós temos um pastor em Ariquemes, jovem, pastor Ivo, garoto, solteiro, um detalhe importante, né? Inteligente, bom para poder bater papo. Uma hora que vocês quiserem bater um papo sobre alguma coisa assim de igreja, alguma coisa assim de teologia, é um cara que vale a pena, viu? Cheiro no coração de vocês. Abraço para todo mundo Zé. aí. Batata, bom te ver por aqui, cara. Todo mundo que eu não falei coisas aí. A Manu está perguntando se está no canal da igreja. O Cris ia tentar gravar, eu acho, para poder ficar lá. Eu acho que ela está perguntando dos estudos que você falou do livro lá. Não sei se ela... Da EBD, pai. Hã? Da EBD, eu acho que tá da EBD? Ela está perguntando da EBD. Da EBD está no meu Instagram. E está no YouTube da igreja também. É isso mesmo. O Marlon está falando que o Ivo é 10, viu? Um garoto bom, gente, pra gente ouvir, viu? O dia que vocês quiserem bater papo com um pastor que não seja o pastor que vocês estão acostumados a bater papo, o Ivo é um cara que vale a pena, viu? Abraço. Samara, que bom te ver por aqui, Samara. Não gostei da camisa, mas gostei da presença. Muito, né? Caldo de batata, abraço, querido. Bom te ver, velho. Tudo em mim mudou, o teu querer passou a ser o meu prazer. Sigo a te servir, quero ir mais fundo, profundo no teu oceano de amor, até que as tuas águas passem por mim, inundando todo o meu ser. A minha paixão é mais
mais que devoção, é como se entregar sem interesse algum qualquer. E esta canção expressa gratidão de quem quer sempre estar prostrado aos teus pés. Como é bom estar aqui, face a face com o Senhor. Tua graça sobre mim me revela quem eu sou, servo teu adorador. Desde o dia em que eu te conheci, tudo em mim mudou. O teu querer passou a ser o meu prazer. Sigo a te servir, quero ir mais fundo, profundo no teu oceano de amor, até que as tuas águas passem por mim, inundando todo o meu ser. Desde o dia em que eu te conheci, tudo em mim mudou. O teu querer passou a ser o meu prazer. Sigo a te servir, quero ir mais fundo, profundo no teu oceano de amor, até que as tuas águas passem por mim, inundando todo o meu ser. Inundando todo o meu ser. Te amo, te quero, preciso de ti, Senhor Jesus. Te chamo, te espero, dependo do teu amor, da tua luz. Eu me rendo a ti, eu pertenço a ti, meu mestre, meu dono, amado.